Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Firmamento Pod Fé. Queremos agradecer primeiro a Deus pelas vossas vidas, pelo facto de vocês estarem aí do outro lado, pelo facto de vocês compartilharem as nossas páginas, por seguirem e por também fazerem parte dessa família, que é a família de Deus. Nós agradecemos a todos que têm partilhado as nossas páginas, a todos quanto têm seguido as nossas páginas. Continuem a seguir as nossas páginas, continuem a partilhar, continuem também a mandar sugestões de temas que vocês querem ouvir aqui a ser abordado no Firmamento Pod Fé. No dia de hoje nós temos um convidado muito especial. Nós temos o pastor Felício. Pastor Felício, seja muito bem-vindo a mais um Firmamento Pod Fé. Muito obrigado, Catarina Furtado. Amém. O pastor Carlos Wime de Lemos Felício é pai, é casado com a pastora Cesaltina, é filho, é escritor, é pastor, é evangelista, é um homem que leva a palavra do Senhor aos quatro ventos, aos quatro cantos do mundo. Ele também é o fundador da Igreja Adonai em Lisboa, Portugal, e também fundou a Igreja Adonai em Coimbra, onde foi a primeira igreja cá em Portugal. Primeiro fundou Coimbra e depois cá em Lisboa, certo? Ou vice-versa? Vice-versa. Amém. Então, primeiro foi fundado aqui em Lisboa e depois foi para Coimbra. E assim o evangelho tem se propagando, assim a igreja tem crescido cá na Europa, em Portugal. Pastor, nós gostaríamos de saber como é que foi o processo da conversão do pastor. Foi de jovem ou ainda na idade de meninice, quando menino? Quero inicialmente louvar a Deus Amém. Pela oportunidade que nos tem concedido para estarmos aqui no programa Firmamento Pod Fé. Amém. Agradecer a Catarina Furtado e toda a direção do programa. Amém. Confesso que eu gostaria de me converter, ter a graça de nascer num lar cristão, conhecer Jesus na minha adolescência, mas felizmente, por provisão de Deus, só me converti aos 21 anos, já adulto. Aos 21. Olha, na altura eu estava a acabar de chegar na Holanda, isso em 2001, e estava hospedado com dois moços que já conheciam a Jesus. Amém. Eles tinham a cultura de orarem antes de deitar-se. E a primeira noite observei-lhes, a segunda noite eles convidaram-me para orar. Eu não hesitei em fazer porque foi numa fase que eu estava com muitas perguntas, muitos problemas, e achei uma boa oportunidade para talvez tentar algo novo. 2001. 2001, então tão logo eles convidaram-me para orar. Gostarias de orar? Saltei da cama, ajoelhei-me com eles, Amém. oramos. E no dia seguinte eles convidaram-me para fazer parte de uma célula de oração. Amém. E foi nessa célula de oração em 2001 que eu acabei tendo um encontro com Cristo. Eu fui para a Holanda também em 2002, Oh. em 2000, e saí da Holanda em 2003. Eu também. Saí de lá em 2003. Está a ver? O convidado, afinal de contas, passou pelos mesmos caminhos que eu passei na Holanda. Por acaso. Amém. Deus seja louvado então pela vida desses jovens, que por intermédio da vida deles, Deus então pôde trazer aquele que já era chamado e escolhido desde o ventre. Graças a Deus. Porque na verdade já existia aí o chamado, só que estava adormecido. Graças a E Deus. foi necessário Deus usar. Amém. E então, pastor, e como é que foi a trajetória de lá para cá até chegar ao ministério, até o pastorado? Falar da trajetória é ter que lembrar de muitas etapas. E é uma pergunta que quase não me é feita. No entanto, tem sido prazerosa. Amém. Desde a minha conversão até antes da consagração ministerial, tem sido prazerosa. Já quando você transita para o ministério é que as coisas tornam-se mais desafiadoras, deixas de viver não apenas para Cristo, mas passas também de alguma forma a viver para as pessoas, porque você tem que ser
agradável a Cristo, mas de alguma forma as cobranças, as pessoas acabam nos cobrando mais, sempre muito mais do que Deus. É As verdade. cobranças das pessoas, as exigências das pessoas acabam sendo mais pesadas do que, na verdade, aquilo que Deus exige de nós. Então, andar com Cristo é prazeroso, tem os seus desafios, mas não se compara aos benefícios que a gente colhe ao andar com Cristo, Ao longo da viver a caminhada. vida cristã com santidade, com temor, com expectativa e fé. Tem Exatamente. sido prazeroso, apesar de... Apesar de... Sim. E os crentes, os membros da igreja, acabam por ser também um filho, né? Uma filha, trazem os problemas. E como é que o pastor tem lidado, como é que o pastor tem levado essa vida dupla, a vida de ser pai em casa, ser esposo e ao mesmo tempo ser o pai dentro da igreja, ser o pastor da igreja? Como é que o pastor tem sabido lidar com a situação dessa jornada dupla? É um bocado mais desafiador, talvez, para os pastores desta geração em relação aos pastores da geração anterior à nossa. Porque os nossos pastores saberiam diferenciar a família e a igreja. Digo isso porque o pastor não é visto apenas como pastor. Adotou-se a palavra pai. Exato, A maioria dos fiéis hoje chama ou trata os pastores de pai. exato. E você terá um desafio muito maior, porque você está a lidar com pessoas que esperam de ti uma proteção emocional e também uma proteção espiritual. E se você não saber diferenciar bem essa linha do que é ser pastor e ser pai, você muitas vezes vai gerir a relação pastor e fiéis mais na inclinação emocional do que espiritual. Onde você deve exortar, repreender, até mesmo corrigir e disciplinar. Se não tiveres equilíbrio, vai gerir consentimento. Exatamente. Então está muito difícil. E às vezes quando você disciplina o fiel, ele quer ver você como pai, não como pastor, mas você não tá nas vestes de pai, está nas vestes de pastor. Esse acesso à palavra pai no ministério gerou de alguma forma uma deturpação na responsabilidade do pastor e até nas suas ações. Exatamente. O fiel quer lidar contigo na base da amizade e intimidade porque te vê de pai. E quando você tenta se posicionar como pastor ou líder, se ele continuar a te ver como pai, onde você tem que se posicionar biblicamente, vais ter que se posicionar humanamente falando, como um homem que carrega emoções. Acho que há 3 níveis de atuações. A primeira é espiritual, a segunda é racional, a terceira é emocional. Nós estamos tão rasos que já não conseguimos lidar com as coisas de Deus, da igreja, na dimensão espiritual. Descemos tanto que nem na racional mais estamos. Estamos na sentimental. Meu Deus. Então, pastor me feriu. Ovelha me feriu. Mas o que eu te disse? O que eu disse a ele é bíblico. Está a ver? Eu estou a exigir a ele, sede santo como é santo aquele que vos chamou. E ele está a achar que eu estou a pedi-lo mais do que aquilo que a Bíblia pediu, exigiu dele. Exato. Então, eu estou a exigir dele um padrão de vida que ele não consegue e quer que eu lhe entenda. Mas não sou eu quem estou a pedir, é a Bíblia. Exato. Então, ele vai me fazer descer do espiritual, do racional, e vai me levar ao emocional e vai me dizer, pastor, sabe que não é possível, num mundo como o nosso, não é possível. Estamos na base do quê? Do sentir. Eu sinto. Isso é a base emocional. Eu penso, é a racional. Quando nós devemos estar na terceira, que espiritual. Está escrito. É o que está escrito. Não é o que eu penso, não é o que eu sinto, mas é o que está escrito. É a palavra. Meu filho, não estou a te pedir muito. Eu só estou a te dizer também o que me disseram. O que está escrito, estás a ler como eu, é o que eu estou a te apresentar. Não é que eu nego o que você sente ou o que você pensa. Mas nós temos algo acima disso, é o que está escrito, né? Que Jesus disse em Mateus 4. Está escrito. Está escrito. Então é muito difícil lidar
É muito difícil gerir, é muito difícil liderar pessoas que querem que os pastores desçam a esse A esse nível nível. do sentir, do pensar e não no nível do está escrito. Exato. E aqui na Europa, eu acredito que seja um bocadinho mais difícil, né? Porque as pessoas vêm para aqui e muitas das vezes acabam por se afastar da presença de Deus. Acabam por se afastar lá em Angola ou no país de onde vêm, no país de origem. Se calhar foram pessoas que serviam em espírito e em verdade, chegam aqui. Não sei se é pela dificuldade daqui da Europa, as pessoas trabalham muito, estão sempre no corre-corre, que as pessoas não têm mais tempo para Deus. E quando se voltam novamente para a casa do Pai, quando voltam novamente para a presença do Pai, acho que encontram essa dificuldade. Encontram a barreira de que eu estive longe, eu sou o filho pródigo, que hoje voltei para casa, e se calhar a casa já não é como eu deixei um dia. Eu gostaria de saber se o pastor, isso foi um dos fatores primordiais para que se pudesse fundar a Adonai cá em Portugal. Se foi por essa sede que muitos cristãos tinham, de poder encontrar uma casa para adorar a Deus, para se reconectar novamente com o Pai. Será que isso também influenciou? Visto que o pastor também esteve cá, né? Viveu cá na Holanda, e não é um país onde existe muito evangelismo, não é um país que a presença de Deus é tão forte quanto nós vimos cá em Portugal. Cá temos já, hoje em dia, muitas igrejas evangélicas, e na Holanda, naqueles tempos, nos anos 2000, era muito mais aquele país frio como ele é. Eu não sei se isso também influenciou na decisão de fundar a Adonai cá em Portugal, seja em Lisboa, em Coimbra, em outras cidades que Deus ainda há de abrir portas. Também influenciou? Boa pergunta. Eu quase sempre abro igrejas, pela graça de Deus, sem interesse, sem planificação, sem planificação, entre aspas. As minhas ações são sempre resultado de um impulso espiritual, Amém. de uma iniciativa de Deus que Amém. me leva a orar por aquilo, e depois de ficar concebido, me sinto de alguma forma obrigado a começar o trabalho. A primeira vez que eu estive cá na Assembleia de Deus Pentecostal de Maculusso, Campo Grande, em 2014, na altura eu disse ao líder da igreja, Diácono Mota, que ele é mesmo servo de Deus. Eu não conseguiria liderar uma igreja que as pessoas entram e saem. São igrejas em trânsito, né? Hoje veio esse por causa de motivos de saúde, formação, até mesmo férias. Fica um tempo na igreja e depois de um tempo vai embora. É ver muita gente a chegar e muita gente a partir. É entregar o coração para as pessoas e depois ter que gerir esse sentimento que as pessoas provocaram em ti. Eu na altura disse a ele, eu não conseguiria. E hoje, estando cá, tenho sentido isso, tenho vivido isso. E realmente é muito difícil. O que é que me fez abrir igreja aqui? Resume-se numa única palavra, Deus. Nem tem a ver com o público-alvo, com a necessidade das pessoas na Europa. Foi uma direção de Deus, não estava direcionado a isso. Durante um tempo vi-me muito preso a orar por isso, a orar por isso, a orar por isso. Estás a ver aquelas experiências? E normalmente comigo acontece assim, quando eu estou a orar muito por um assunto, que às vezes nem é o que me leva a dobrar o joelho, mas vou parar lá, eu vou entendendo que Deus está a me impulsionar a orar por aquilo, por querer gerar algo a partir daquilo. Então não é porque tive alguém que me chamou, não é porque planifiquei vir, notei uma necessidade, mas foi uma direção de Deus que nos fez estar cá em 2019 para abrirmos a igreja de Lisboa. Confesso que houve algumas pessoas, sim, que impulsionaram a nossa vinda, que viviam cá, que já tinham essa expectativa. E quando eu comuniquei, elas, não, vem já, pastor, vem já. Então, acabamos vindo. Mas, relativamente à pergunta que fez, as pessoas cá acabam sendo muito mais carentes do que em Angola. Em Angola, até o vizinho é família. Aqui,
até o vizinho é desconhecido, até a família Exatamente. acaba sendo desconhecido. Até a Então, as família. pessoas tentam encontrar todas essas necessidades, tentam suprir dentro da Da igreja. igreja. Exato. E no pastor, né? E Não no no pastor. irmão. É no pastor. E no pastor. É no pastor. Passa do pastor para pai, automaticamente. Passas. Ele está triste em casa, ele está sozinho, ele está deprimido, está É verdade. desanimado, não tem com quem conversar. Algumas esposas estão aqui sem os parceiros, É verdade. filhos sem pais, esposos sem as esposas. Então, até se adaptarem, encontrarem amigos, irmãos Exato. da igreja, acaba sendo um desafio que nem todos conseguem encontrar. É verdade. Então, coitado verdade. do pastor. E é aquilo que se diz, Deus, Ele sempre vai testificar aquilo que nós falamos. Há pouco tempo, nos bastidores, nós falávamos exatamente das palavras que o pastor acabou de dizer aqui agora. Que quem está aqui entra em um processo, se não tiver Deus, se não tiver alguém para segurar, entra mesmo num processo de depressão, de entrar num processo de tristeza, fecha-se. Então é muito importante nós termos Deus e buscar a Deus, pastor. E eu queria saber, pastor, qual é o primeiro passo, então, que alguém que nós queremos convidar para a salvação deve dar? Primeiro passo. Olha, quando em Atos, eu não sei porque logo que recebi o tema, eu fui conduzido a Atos 9. Mas em Atos 8, a Bíblia fala do eunuco. O Exato. eunuco e Filipe. Quando Filipe foi ao encontro do eunuco, perguntou-lhe, entendes tu o que lês? Se Exato. nós olharmos para isso, ele já tinha um interesse na leitura. Na leitura da só que ele palavra. não entendia Exatamente. o que lia. A função do mensageiro é provocar no ouvinte a necessidade de Deus. Quando ele sente essa necessidade, tudo torna-se mais fácil, porque não é algo que você esforça-o a desejar, mas é algo que ele solicita. Quando Pedro pregou lá em Atos 2, a Bíblia diz que todos eles, a maioria questionou-se, o que devemos fazer, varões galileus? Eles disseram, arrependam-se dos vossos pecados e aceitem Jesus Cristo como vosso Senhor. Então, a nossa mensagem deve provocar no coração das pessoas um sentimento, que é arrependimento. Arrependimento. Retorno. Esse é o primeiro passo. Se a pessoa não se arrepende, ainda que nós venhamos a pregar e pregar uma mensagem atrás da outra, não dá para meter um outro fundamento sem esse fundamento, gerar arrependimento no coração das pessoas. Exato. E isso tem sido também um bocadinho difícil. As pessoas têm muita dificuldade de se arrependerem, de se entregarem com verdade, de entregar a vida verdadeiramente a Jesus. É difícil nos nossos tempos, muito por conta de nós, de mim, pregador. Porque as nossas mensagens hoje mudam muito. Exato. Ou seja, se eu vou para uma determinada igreja e me diz que eu estou bem, e vou para outra e me diz que eu estou mal, eu fico confuso. Exatamente. Se um profeta me profetiza que Deus é contigo, Deus vai te elevar, e outro te diz, olha, Deus está a me dizer que você tem que alinhar a tua vida, eu fico confuso. As mensagens antigamente, elas tinham quase o mesmo padrão. Mesmo fio de pensamento, né? Quarta, sexta, domingo, igreja liderada pelo Antônio, pelo Joaquim, pelo pastor Domingos, quase a mesma linha. Mas hoje nós diversificamos muito, que não é mal. Exato. Que não é mal. E em que a pessoa fica a se perguntar, preciso mesmo de conversão ou já sou convertido? Exatamente. Preciso me arrepender ou já sou arrependido? Ele mesmo, o ouvinte também fica confuso. Exatamente. Fica confuso. No entanto, a culpa não é dos pregadores, né? Porque cada um dará conta de si mesmo. De si mesmo. O pastor Luciano Subirá, ele diz que quando você se acomoda com a igreja, depois de um ano não se converte, a probabilidade de conversão é quase nula. É quase nula.
E Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, não é? E nessa mensagem de Jesus, será que Jesus só está a chamar aqueles que ainda não o encontraram ou também está a chamar aqueles que só estão a ocupar lugar nas igrejas? Pode Com repetir. com base no pensamento do pastor, de que muitos estão dentro da igreja e nós não temos a certeza se realmente estão convertidos. Será que quando Jesus chama, vinde a mim os que estão, todos que estão perdidos, todos que precisam de arrependimento e querem se arrepender e entregar a vida verdadeiramente a Ele, esse convite, Jesus está a fazer apenas para pessoas que ainda não estão convertidas, que não conhecem a palavra, ou também para aqueles que estão dentro da igreja, mas ainda não estão verdadeiramente convertidos? Na opinião do pastor, o pastor acha que muitos estão na igreja e precisam ouvir o vinde a mim? Eu creio que a mensagem serve sempre para os dois grupos. Para um, é uma espécie de refresco, né? Refrescar, atualizar, chamar a atenção, despertar a atenção para não gerar conformismo. Exato. Para o outro grupo de pessoas, é um convite para tentarem ou buscarem algo novo. Exato. Porque Deus quer dar alívio aos que já têm, manter ou aumentar o alívio. Aos que não têm, experimentarem. Mas é um chamado geral. Vinde a mim todos. Porque na igreja, apesar de estarmos em Cristo, também temos as lutas. É temos verdade. as dificuldades. Temos as nossas metas, os nossos alvos, que na tentativa de alcançá-los, nem sempre alcançamos. Então, tem pessoas... E dizer tem pessoas também não estamos a ser realistas. Em algum momento nós nos encontramos Exatamente. nesta condição de que precisamos alguém que leve nossas cargas, alguém que alivie o nosso jugo, mesmo sendo aquilo que somos, filhos de Deus, É verdade. servos de Deus. Então serve tanto para quem já é, como quem não é, mas o contexto desse texto é mesmo geral. É geral. Amém. E o pastor já alguma vez sentiu-se afastado de Deus, já se afastou de Deus por alguma situação da vida e precisou voltar à casa do Pai? Bem interessante essa pergunta. É curioso que o cristão, principalmente os pastores, tem essa dificuldade de dar por conta que estão longe, desviados, caídos. E às vezes quando dão por conta têm dificuldade de não admitir. Não, eu estou bem. Não, você não está bem. Você está longe. Eu estou bem. Não, você não está bem. Você está frio. Eu estou bem. Você não está bem. Você reduziu o teu nível de comunhão com Deus. Eu estou bem. Você não está bem. Você se deu involuntariamente um ano sabático que você não sabe que estás aí num tempo sabático. E você não... É claro, eu já me vi em tempo de estiagem, em tempo de seca, que eu já me vi em tempo de silêncio de Deus, eu já me vi em tempo de reduzir meus níveis de comunhão com Deus. Eu já me vi com desejo de não querer mais liderar, nunca, de não querer mais andar com Deus, ser cristão, mas já com o desejo de não querer mais liderar. Meu Deus. E liderar é cuidar dos outros, liderar é viver para os outros, liderar é fazer para os outros. Então eu já me vi nesse estágio. Meu Deus. E como casado, acredito que a pastora esteve aí também para dar aquele suporte, para fazer lembrar, homem, tu tens a identidade de Cristo. Ela nem sabe. Não sabe? Meu Deus. Então ela vai ficar sabendo aqui em primeira mão, pastora. O pai já tentou entregar aí a batina. Misericórdia. Passa sempre na nossa mente, né? Mas depois, quando dobramos os nossos joelhos, nos voltamos à comunhão, Deus sempre nos restaura e nos faz ver um outro ângulo, diferente do ângulo que estamos focados. Exatamente. Aqui também em Filipenses 1:21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando é que nós morremos para nós e vivemos para Cristo, pastor? Muita gente não sabe ouvir essa palavra e não consegue desmistificar a palavra. Quando é que nós morremos para nós? Acho que morrer para Cristo é enterrar os bois, é matar os bois, é enterrar os bois, é deixar o passado contrário
a vida em Deus Amém. e apegar-se ao novo que Deus nos oferece. Então, é deixar de viver como vivi e passar a viver como nunca vivi. É deixar de viver dentro dos meus padrões humanos, racionais, e me apegar aos padrões divinos. É deixar de viver aquilo que eu gosto. E passar a viver Isso é a pior aquilo que coisa. eu preciso. E o que Deus quer de nós sempre entra em contraste com o que nós projetamos para nós. Mas numa só frase, é matar os bois, dar uma festança, a última festa, como disse uma irmã, o último golo, e seguir o caminho. O caminho que é Cristo. Sim. Mas nós temos uma grande dificuldade de viver esse texto. A maioria de nós não sabe o que é. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabemos, Exato. mas não vivemos. Não vivemos, é verdade. Nós ainda gostamos de muita coisa do mundo, mas é muita mesmo. Nós ainda temos muita vontade de voltar no Egito. É verdade. Porque saímos dele. Alguns saíram, mas trouxeram o Egito ainda no coração. Outros saíram fisicamente. Egito não está lá, mas de tempo em tempo tenta pressioná-los a ter saudade daquilo. Mas eles estão a lutar, não querem, não abrem o Saudade coração. das iguarias do Egito. Entenderam que onde estão e o que estão a viver é superior ao que perderam. Como disse o reverendo Jorge Batista, nós estamos mais perto do destino do que da origem. Ou seja, estamos mais perto de onde queremos chegar do que onde Deus nos tirou. É verdade. Então não tem como não viver para Cristo, conhecendo Cristo. O mundano não tem razões para viver para Cristo. É verdade. Mas nós que o conhecemos temos inúmeras. E falando mesmo aí no mundano que não tem razões para viver para Cristo, quais são as características que nós podemos ver em alguém e dizer esse é verdadeiro seguidor de Cristo? Porque também há muitos que dizem-se seguidores de Cristo, mas têm atos de quem nem sequer conhece. É verdade. Então, quais são as características que eu posso olhar e dizer a minha irmã é mesmo minha irmã em Cristo Jesus? Eu só posso apresentá-la às bíblicas, que nos últimos tempos parece que também tendem a ser manipuladas. Mas a Bíblia diz que pelos frutos vos conhecereis. E também diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que possam ver e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, hoje é difícil identificar, mas olhando para a Bíblia é possível. Tem que ter os atributos de Deus, o caráter de Deus, a personalidade de Deus. A nossa referência é Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você não consegue espelhar Cristo, você não é de Cristo. Ou estás a começar a ser ainda. Meu Deus. Ou estás a começar... Por exemplo, há no coração... Quando você realmente se converte, há uma inclinação natural. Eu disse que é natural. Natural. Não é esforçado. Ir à igreja não é esforçado. Orar, não é esforçado. Jejuar, não é esforçado. Servir, não é esforçado. Agora, há aqueles momentos que não estamos tão bem e nos sentimos esforçados. Só que o teu natural não pode ser o do esforço. Exato. Tem que ser o da expectativa e entrega com naturalidade. Por exemplo, alguém que peca. Se alguém adultera, ele não pode falar conseguir. Essa natureza dele não é nova. Exato. Se ele está contente com o adultério, então a natureza dele é antiga. Agora o outro que adulterou e ele está assim, meu Deus. Caí no pecado. O que é que eu fiz da minha, com a minha vida? Esse é convertido. Está entendendo? Alguém que rouba e ele próprio se consola. É normal, o Antônio também rouba. Tá vendo? O pastor também faz, mesmo a irmã Joaquina também. Ele consola. Se não tem a natureza de Cristo, o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele contende conosco. Então, por exemplo, frutos. Eu posso dar uma de que
sou cristão, né? É verdade. Mas quando eu confronto e você me falta respeito, é humano a falta de respeito. É divino o arrependimento. Olha, Exatamente. pastor, aquela conversa eu não tive muito bem. E hoje eu vim Exato. para me desculpar e me reconciliar com o pastor. Esse é convertido. É verdade. Agora, crente que não tem razão, mas está a falar quem quiser me engolir, me engole. Quem quiser me entender, me entende. Minha vida é minha vida, ninguém tem a ver. Se quiser continuar comigo, continua. Se não quiser, continuar. O pecado é próprio dos homens, mas quando se tem a natureza divina, Exato. ele não permanece em ti. Ele não permanece. Não permanece mesmo. Não importa o que você tenha feito, a tua ação seguinte tem muito a dizer. Tem muito a dizer. Porque muitas das vezes nós tendemos a apontar o dedo quando vimos que um irmão caiu em adultério, uma irmã caiu em adultério, caiu na tentação. Nós apontamos logo o dedo, mas esse não é o pastor. Em tempos até o meu esposo mandou-me um vídeo de um jovem que falava mostrou um áudio de um pastor a combinar com uma serva para se encontrarem no hotel. E as pessoas, quando veem esse tipo de áudios ou vídeo, tendem a apontar logo o dedo para todos os evangélicos, todos os cristãos. Não, os pastores gostam de dormir com as irmãs da igreja, não vale a pena. E muitos homens acabam por fazer o quê? Fazer com que as suas esposas saiam da igreja. Então, esse ponto que o pastor tocou aí sobre o adultério, e o pastor falou muito bem no final, de que nós somos humanos. E como humanos estamos suscetíveis a errar, estamos suscetíveis a caírem na tentação. O adultério é uma coisa negativa, não é boa. É mesmo muito mal. É muito mal porque tu não estás a atrair só o parceiro. Estás a atrair a tua família. Estás a atrair a Deus. Estás a atrair os princípios que você carrega. Mas ainda assim é humano, né? Ainda assim... É normal quando o mundo julga isso. É. Nós que conhecemos a Bíblia, devíamos ir orar pela pessoa. É verdade. Porque o que é que nós ganhamos quando mais um de nós é lesado? Até Jesus, quando Judas teve que fazer traí-lo, sabia que ele disse? Um de vós. Ele não disse você. Não apontou o dedo. Disse um de vós. E sabe o que é que eles perguntaram? Senhor, eu. Não perguntaram o Pedro? O Mateus? Sim, é verdade. Não, olharam para eles mesmos. Nós estamos muito... A pessoa convertida não se foca muito com os defeitos dos outros. Se foca com... Exatamente. Aquela virtude quase invisível. Estou a querer dizer, alguém que não tem nada, mas ele consegue ver que tem alguma virtude ali no fundo. Exato. A pessoa convertida procura o melhor que há nas pessoas, não o pior que há nelas. Nem Deus verdade. nos vê assim. Deus nos encontra de resto e nos diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão diz: eu, valoroso, assim. Nem Deus procura. Quem procura defeitos em nós é o diabo, não é Deus. É. Então, quando um crente que se acha convertido passa a apontar o dedo ao irmão porque fez e desfez ou falou, ele não está bem. Ele não está convertido a 100%. Se estiver, não está bem. Se estiver emocionalmente... Está nos dias maus. Está nos dias maus dele. Exato. Porque nós somos filhos de Deus, mas também temos os nossos dias maus. Sim, também temos, é verdade. Como diz a minha filha, né? Minha boca não conseguiu ficar calada. E acabei falando que não era para falar. É verdade. Existem esses dias. Eu acredito que deve ser muito difícil ser filho de um pastor, ser filho de uma pastora, viver debaixo da cobertura dessa unção pastoral dentro de casa, porque a cobrança é maior. E a cobrança também pelas atitudes dos filhos é maior para o pastor, para a pastora. Porque se os filhos errarem, caírem, vão logo apontar o dedo, não é? Depende de como você se relaciona. Eu brinco com ele, com os meus filhos, eu canto, eu sou mais criança do que eles. Isso é bom. Minha família me chamava pastor, meus sobrinhos me chamavam pastor, até eu entender que estão a me matar. Não quero que me chamem de tio, sobrinho, Exato. neto. E isso estava mesmo a me matar. Você vai num ambiente falta. familiar, pastor. Eclesiástico, pastor. Amizade, pastor. O nome, o título pesa. Pesa? Quando te chamam de tio, há um alívio. Meu sobrinho. Aqui eu não tenho autoridade sobre ele, ele é que tem sobre mim, então estou descansado, sentei. Está a entender? Eu brinco com os meus filhos, eu brinco mais. Em minha casa eu sou mais brincalhão do que todos.
Isso é Eu bom. não lhes forço a ir orar. Eu lhes chamo para orarem. Quando planificamos, eu lhes pergunto se oraram, se meditaram, se tiveram o devocional deles. Mas eu não esforço nada. Graças a Deus nós vivemos próximo da igreja. Elas Sim. vão para aí. Por quê? Porque eu já ouvi história de pastores que o rigor não ajudou muito. Então há necessidade de ter o rigor, mas também a liberdade. É liberdade. E graças a Exato. Deus nós estamos num país que os filhos desejam e cobram essa necessidade de diálogo com os pais. E isso acaba ajudando. Ajuda. Eles Pois. são ouvidos, o que eles pensam, o que eles desejam, acabam externando. Em alguns lares cristãos não, os filhos não são ouvidos. Os nossos Meu pais, Deus. eles falavam, né? Conversa dos mais velhos. Sim, não pode estar na sala. Criança não, mas aqui na Europa, graças a Deus, eles conseguem perguntar, né? Aqui na Europa também a educação, na verdade, é bem diferente, né? E mesmo nós vindo com a nossa educação africana, com mais rigidez, ainda conseguimos ter o lado sensível de pai e de mãe e tentar dar mais ouvido. Até porque quando tu não dás ouvido, os filhos cobram. Aqui os filhos cobram e não cobram Por pouco. exemplo, tu estás a falar algo interessante. Por exemplo, um pai, um esposo com a mulher, pastora, diz, "Oh, acho que eu não vou no culto, quero descansar um pouco." Não tem pecado. Não tem? Não tem pecado, mas a nossa religiosidade Ok. vai esforçá-la a ir. Ok. "Oh, mas você não vai falar, vai no culto." Mas conta lá, de janeiro a dezembro, onde é que está o crime da pastora não se sentir tão à vontade de ir para o culto aquele dia? Tá vendo? Não tem pecado no ato dele não ir. Não ir para o culto. Pois. Não que ele não tenha pecado. Ah! Porque os nossos ouvintes podem pensar que Não, não no tem ato de pecado. não ir. Sim, no ato de não ir à igreja, não é? Pois, de igual ao modo dos filhos. De igual Opa, modo hoje dos eu não filhos. quero estudar, quero descansar um pouco mais. Exato. Nós às vezes somos tão rígidos que o que vigora nem é o que está escrito, é o que nós pensamos. Exatamente. E, pastora, olhando aqui um bocadinho para as referências, os pais como pastores, no vosso caso, os dois são pastores, acabam por ser referências para os vossos filhos e também para a comunidade cristã que congregam com vocês. Qual é o seu a sua maior referência? Eu ouvi-lhe aí a falar do pastor, que é o vosso reverendo Jorge Batista. Ele também é uma referência para o pastor? Pastor Jorge Batista para mim é uma referência mesmo não estando ainda na Donai. Amém. É uma das minhas primeiras referências. Tenho o reverendo Jorge Batista, eu tenho o reverendo Francisco Domingos Sebastião, meu pai espiritual, e tenho mais uma que prefiro não falar aqui. Tenho mais uma. E essas referências, de algum modo, ajudaram também o pastor nessa trajetória até se tornar um pastor de igreja? Muito. O reverendo Jorge Batista, uma das coisas que eu muito admiro nele é o nível de espiritualidade dele e o nível de humanidade. Amém. A espiritualidade Amém. dele, ele é muito espiritual no púlpito e muito humano fora do púlpito. E é muito difícil os servos de Deus conciliarem espiritualidade e humanidade. E ele é muito humano fora do púlpito e muito espiritual. Tem uma vida de oração muito intensa, da palavra muito profunda, mas mesmo assim a atenção que ele dá às pessoas é fora do normal. Muito bom. Agora, meu pai espiritual, o reverendo Francisco, ele liderou-me à distância. Mesmo estando com ele, mas eu aprendi a liderar com ele, mas vendo. Vendo, acompanhando. Vendo. É alguém que não se mete nos assuntos que não lhe convidam. Espera que os assuntos lhe chegam. Tem suas vantagens e desvantagens, mas acaba te preservando a não se envolver a tudo. Porque nem todos somos bem-vindos. É verdade. O pastor chama ou trata o reverendo Francisco como um pai espiritual. Para quem não sabe
sobre um pai espiritual. Como é que nós podemos desmistificar esse nome pai espiritual? Porque as pessoas ouvem falar muito, principalmente nas igrejas pentecostais, usa-se muito esse termo de pai espiritual. Quando é que eu posso considerar alguém pai espiritual? Porque nós vimos muita gente a chamar todo mundo de pai, 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 pai. Esse pastor chegou agora é meu pai, aquele pastor chegou é meu pai. Quando é que nós consideramos alguém o meu pai espiritual? Porque eu não posso ter 5 pais espiritual. É bem necessária a tua pergunta. Há quem usa a mesma terminologia, pai espiritual, pai na fé. Exato. E alguns fazem muita confusão. O facto de eu ter evangelizado você não significa que você é minha filha espiritual. Exato. Você é filha espiritual de quem batizou você. Quem batizou você é teu pai espiritual. Amém. Há uma transferência que é feita se tu mudares de igreja. Por isso é que é escrita a carta. Tu mudares de igreja. Por isso é que é escrita a carta de transferência. Exato. Ele deixa de exercer o papel de pai espiritual e transfere a responsabilidade para o pastor da igreja que você agora está a cultuar. Amém. O pai espiritual. O pai na fé. O pai na fé. Batizou. Então o pastor é o pai espiritual da Adonai. Ministerialmente, o meu pai espiritual, tanto um como o outro, é o reverendo Francisco Domingos Sebastião. O reverendo Jorge Batista é um pai por adoção. Amém. Ele não me adotou. Esse termo não usa assim, né? Ele não me adotou. Eu comecei a chamar ele de pai naturalmente por conta dos cuidados. Olha, aqui levou muito tempo para tratar o reverendo Jorge como pai. E levou-me ainda mais tempo para tratar a esposa do reverendo Jorge Batista, pastora Elizabeth Neto, como mãe. Como mãe. Sim, mas foi tão natural ao tratá-lo assim, mas levou tempo para tratar assim a pastora, que também está a ser natural. Tá vendo? Então, essa coisa de meu pai na fé, que nunca lhe vi, não existe. Não existe. Não existe. A não ser que o teu pai na fé ou espiritual transferiu a responsabilidade a ele por intermédio de uma carta de transferência. Caso contrário... Receba o meu filho na fé, que goza a plena comunhão com Deus. Amém. É a carta de Paulo, né? E deixa-me dizer algo dentro desse diálogo que estamos a ter, porque acho necessário. Muitos pastores liberam as ovelhas, hoje os fiéis já estão em outras igrejas, mas cometem o erro de lidar com elas como pais espirituais. Exato. Vocês já não têm aquele domínio sobre elas, ou se têm, deviam liberá-las. Exato. Que é mandar a carta de transferência e o pastor que tem autonomia sobre elas agora poder fazer o seu trabalho sem interferência. Exato. Porque quem está aqui nessa igreja, na Adonai, está na Adonai, mas o pastor dela de 3 anos atrás ainda la acompanha. Fica confuso, né? Nós, pastores, confundimos as ovelhas. É verdade. Eu devia liberá-la? Não, a partir de hoje, filha, deixa o pastor Felício te acompanhar. Eu devia liberá-la. Pastor Felício, também tem, o próprio crente acaba por se sentir prisioneiro daquele pastor. Porque todos os passos que ele for fazer tem que dar satisfação ao pai da fé que lhe acompanhou lá atrás. E ele hoje em dia tem um pastor que é um pai que foi por adoção, um pai que recebeu a carta. E ainda assim se sente na obrigação de voltar naquele pai da fé do passado. O pastor nem precisa ser necessariamente teu pai. Exato. Ele tem que chamar, se quiser, teu pai. Teu pai espiritual é aquele, mas esse é teu pastor que cuida das demandas espirituais da tua vida. Exatamente. Aquele cuidou, esse cuida. Exatamente. É a continuidade de um trabalho que ficou lá para trás, mas Apolo e Paulo, né? É, mas... Eu semeei. Apolo regou. Mas Deus... Tem muita gente que não está entendendo o tempo dele. Já acabou. Era mesmo de semear. O outro é de regar. Exatamente. Ele quer estar em todas as dimensões. Exatamente. E esse tipo de comportamento dentro da igreja também acaba por fazer com que os crentes fiquem meio que sem saber o rumo a seguir. O crente hoje em dia pertence ou está a frequentar uma determinada denominação religiosa e quando ele tenta mudar, muitas das vezes o pastor se sente na obrigação de prendê-lo na igreja.
Se calhar por ser um crente que era uma mais-valia para aquele ministério, para aquela congregação. E quando ele tende a sair e procurar uma nova igreja para congregar, se calhar mais próximo de casa, ele sente-se prisioneiro. Qual é o conselho que o pastor deixa para esses pastores que tendem a tratar as ovelhas como presas, como se fossem propriedades deles? Ah, essa pergunta é interessante. Existem dois lados aqui, a responsabilidade do fiel e a responsabilidade do Amém. pastor. Como é que você se sentiria? Uma pessoa que você cuidou durante 2 anos, tu oras por ela, tu instruis ela, É verdade. e de repente ela chega, pastor, vou mudar de igreja. Onde é que faltou tempo dela vir manifestar esse sentimento? Dela vir pedir orientação quanto a essa decisão, que ela só chega, pastor, vou mudar de igreja. É, Quer dizer que o pastor hoje já não é útil para orar por ela, dentro do que ela pretende fazer, que é mudar de igreja, já não tem competência de lhe dar um conselho dentro Exato. da decisão que ela quer tomar, que ela só chega, pastor, a partir de hoje eu já não vou continuar na igreja. Meu Deus. O procedimento dele é errado, porque às vezes ela é cooperadora, Exato. às vezes é líder do ministério. Ela ao sair, ela deixa um vazio. Exatamente. Se ela comunicasse antes, daria tempo do pastor, com a ajuda dela, prepararem alguém para substituí-la e não deixar um vazio ao sair. A maioria das pessoas que saem não saem com responsabilidade. Elas saem como se nunca tivessem estado aí, como se não quisessem saber do estrago que vão deixar ao saírem e simplesmente chegam, pastor. Humildemente, né? Chegam, né, pastor? Foi muito bom o tempo que estive aqui, pastor. É uma bênção. Os irmãos também são uma bênção. Mas chegou o tempo de partir. Meu Deus. Minha mulher não faria isso. Por quê? Sentimento de pertença. Meus filhos não fariam isso. Por quê? Sentimento de pertença. Exatamente. Por que esse fiel faz isso? Falta de sentimento de pertença. Não está comprometido. Nem é com o pastor só. Nem com a igreja só. É com o próprio Deus. Com Deus. Porque quem está comprometido com Deus, compromete-se com o pastor e compromete-se com a igreja. Igreja. Então, muitos pastores, na verdade, eles estão cansados. Estão feridos. Estão decepcionados. E acabam pegando esse atalho que você apresentou. Ficam tristes, chateados. E em vez de despedirem bem a ovelha, se não tiver equilíbrio emocional, Exatamente. gestão emocional, acaba fazendo da pior forma. Onde falam, epa, vai só, já. Exatamente. Minha irmã, vai só. Outros falam, tá bom, não vou estar bem só, pode. Meu Deus. Outros falam, você não vai sair daqui. Tá vendo? Porque não houve um acompanhamento. Ela nunca falou nada no pastor. Foi algo repentino. Tá vendo? Vocês construíram laços. O pastor tem uma visão para o teu futuro daqui a 2 anos. Exato. Afinal, você já não tem. É tipo uma mulher que está contigo, coração já não está há 2 anos e está a vir te falar, já não quero. Meu Deus. Para você é novo, mas para ela já não é novo. Sim, para ela já planificou tudo bem, Exatamente. até já comprou casa. Exatamente. Já está construído, pastor. Então os pastores têm a obrigação de despedir bem as ovelhas. Exato. Mas as ovelhas têm a obrigação de despedirem bem os pastores. Com respeito. Manifestando respeito. Por exemplo, terminando já, algumas pessoas não entendem que o pastor tem que lhe recomendar. Exato. É. Exato. E como é que eu vou recomendar alguém que deixou estrago aqui? É verdade. Nem nas empresas você sai assim no segundo dia. Primeiro tem que meter a informa, carta. né? Exato. Depois te pedem para escrever, escreves, te pedem para O tempo. organizar o teu trabalho, né? Sim, sim. Deixa bem as Aviso coisas. prévio. Então, prontos, mas os pastores devem ter a obrigação de soltar as pessoas. Quando o tempo naquele lugar acabou. Exatamente.
E soltar na paz. E Vai soltar na paz, é Deus verdade. te abençoe. Porque, infelizmente, nós vamos ter que aprender a abraçar e soltar. Exatamente. É como um pai, né? As O ovelhas pai, são de Cristo, né? Não são nossas. o pai cria o filho até uma certa idade, depois tem que deixar o filho seguir o seu caminho. Amém. Mas infelizmente dentro das igrejas acontece muito de muitos crentes, por alguma intriga, uma confusãozinha, acabam por abandonar a igreja e muitas das vezes nem despedem, né? Muitas das vezes nem despedem o pai só vai começar a ver nas outras igrejas, se calhar num vídeo em que ela participou já numa outra Se for congregação. congregado, né? Se for congregado, é normal, não tem nenhuma responsabilidade na igreja, não é membro batizado. Agora, quando é membro batizado, ele é filho. É É o filho. que estávamos a falar, né? É filho na fé, é filho espiritual, foi batizado aqui. Tem Tem responsabilidade. responsabilidades com a casa. Ele não pode sair, estou a sair porque o irmão Antônio me faltou respeito. Em nossa casa nós também discutíamos com os irmãos. Exatamente. Saíamos. Exatamente. E sentávamos com o pai para resolver aquela falta de respeito Isso aí, ó. e ainda por cima tínhamos que abraçar e dar um É beijinho, verdade. que era para poder estar vossa tudo na família paz. dava um beijinho. Na minha família não, meu pai era muito duro. Na minha família não tem beijo. Brigou com o irmão, leva uma sova do pai e vai dormir. Era totalmente diferente. Mas hoje em dia a educação já é diferente. Hoje em dia nós como pais já tendemos a conversar mais, a dar mais beijinhos e Tem a ver abraços. com a gestão, É verdade. administração Do- da vida cristã, a atuação. Amém. É na base da emoção. É verdade. Não faz o que é certo, faz o que sente. Já estou a sentir, vou sair. É verdade. Eu estava mesmo a pensar, pastor, acho que meu tempo aqui acabou. Deus te falou, tá? E alguns ainda colocam o nome de Deus É. Sem temor. na frente, né? Deus me falou, Deus te falou. Deus me falou. Epa, não é que Deus não fale. Deus fala Exato. para muitos. Mas tem casos que você sabe mesmo que ele está a fugir e mete o nome de Deus, né? Está a Exatamente. fugir à responsabilidade. O pastor tocou aí no lado emocional. Eu gostaria de saber se o pastor tem recebido no seu consultório pastoral muita gente com problemas emocionais, sendo que aqui na Europa é quase que um normal as pessoas terem uma depressão e principalmente ministros da casa do Senhor. Temos visto hoje em dia muitos ministros, muitos servos a tirarem até a própria vida por alguma depressão, por algum caso de saúde emocional abalado. O pastor também tem recebido em gabinete pessoas com problemas emocionais. Recebo não muitos casos porque esse assunto em nossa igreja que entra até a pastora Cesaltina. Ah, ok. Então ela recebe muitos casos. Eu recebo alguns e penso que você deve saber, né? Nos últimos tempos, isso é uma doença muito comum. É verdade. Cá, É verdade. pior ainda. E o pior não é isso. O pior é que quem realmente precisa dessa assistência, ele não vem. É verdade. Ele não vem. Se esconde. Sim. Os que realmente precisam, eles não se abrem. E acabam depois cometer O suicídio, né? Exato. Mas temos tido muitos casos desta natureza, porque, diferente da África, na Europa as pessoas pensam que podem viver só com Deus. Até Deus para nos abençoar. Nos abençoa por intermédio de pessoas. É verdade. As pessoas são uma resposta de Deus. Quando eu entendo que você tem algo que eu não tenho, eu tenho mais dificuldade de abrir mão de você. Mas quando eu entendo, se ela, se ela também vive, quem é ela? Então, eu aí me isolo. Exato. Consigo lidar com as situações numa primeira instância, mas depois vou vendo que já não consigo gerir. E em vez de voltar e me fecho. Quando na verdade Deus me deu ajuda, me deu um amigo para conversar, um amigo para orar comigo, um amigo para levar as minhas cargas. Eu me fecho. Normalmente são pessoas que se isolam, por isso é que dizem, né, os teólogos, o diabo nos isola para depois nos destruir. Exatamente. Exatamente. Tentar se ver uma situação dessa, chegar no consultório pastoral não é fácil, o diabo trabalha. É verdade. Eu imagino, Vão é te uma julgar, carga. vão te julgar, vão te apontar dedo. Porque há sempre uma causa que nos faz chegar até ali. E se você confessa o estado, vais ter que confessar a causa. E vais ter que recuar muitos anos
da tua vida para chegar até aquele momento. Até aquele E tem momento. pessoas que não querem desenterrar o que enterraram. É Tem verdade. pessoas casadas que antes do casamento, na semana mesmo, traiu o marido. Meu E Deus. aqui, ou a mulher. É E verdade. aquilo tem lhe martelado. E como confessar? Eu Como chamo isso confessar? vivendo com um fantasma. Meu Como Deus. confessar esse fantasma? Você só vai se livrar do fantasma se confessar. Meu Deus. E nós, pastores, coitados, que ouvimos às vezes essas cenas. Como orientar? Conta no marido ou na parceira? Ou fica só contigo? Já passou? Mas o pastor não pode contar, não é? É segredo pastoral, não pode Não, desvelar. ao aconselhar ela. Ah, Ela aconselhar para ela conta o contar. passado no parceiro ou deixa só já enterrado? Meu Deus. Porque Satanás é astuto, dilema, né? é muito problema. Quando o diabo te oferece uma porta para pecar, É verdade. é melhor dar costas, senão você vai se meter num caminho que vai te perseguir a vida toda. É verdade. E Satanás também, ele tende a, muitas das vezes, a dar uma estabilidade financeira às pessoas. As pessoas pensam que estão muito bem, esquecem-se de buscar a Deus porque já têm um bom carro, uma boa casa, uma vida financeira estável, então tendem a se afastar totalmente de Deus. Qual é o conselho que o pastor deixaria para essas pessoas que conhecem até a palavra, já frequentaram uma determinada igreja, já foram, se calhar, até ministros do Evangelho, mas ainda assim afastaram-se de Deus porque receberam as boas ofertas de Satanás? Que conselho que o pastor deixa para que essas pessoas verdadeiramente se arrependam e voltam para a presença do Pai? Que foram afastados por causa dos bens Os materiais. bens materiais já estão bem na vida, mas pensam que é bem, muitos pensam até que é bênção de Deus, mas é Satanás que trabalhou de forma que eles tivessem uma boa estabilidade e que já não tivessem tempo para buscar Deus. E aqui na Europa acontece muito, pastor. As pessoas aqui na Europa não têm mesmo tempo para buscar a Deus. Pior ainda, se já estiveres financeiramente estável, buscar a Deus é só mais uma atividade. Vir ao culto ao domingo é só mais uma atividade. Então, que conselho o pastor deixaria a essas pessoas que precisam realmente voltar? Catarina, quem tem e não dá, não tem. Exato. Quem tem e não partilha, não tem. Porque ele não tem capacidade de administrar aquilo que tem. Se você tem muito e eu tenho pouco, e eu partilho mais do que você, na verdade você não tem. Quem tem sou eu. Exatamente. Tem pessoas que têm muito dinheiro, humanamente falando, têm muito dinheiro. Mas o que revela realmente que eles têm é o que eles fazem com o que têm. Amém. Então tem muita gente que tem que é vazio aqui. Ele tem aqui, mas ele é vazio aqui. A Bíblia diz lá em Jó, Jó era quê? Era um homem muito rico, reto. Exato. Sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó era? Era Jó tinha inúmeros gados. Exatamente. E Jó sacrificava, fazia sacrifícios ao Senhor. Com quê? Pelos filhos, mas com os gados. Com os gados, com o que tinha. Tá entendendo? Então Jó era, Jó tinha, Jó fazia. Exato. Existe muita gente que só não faz porque tem, mas não é. Exato. Ele tem dinheiro, mas não é generoso. Tem dinheiro, mas não se compadece. E tem muito cristão que ele é bom quando não tem dinheiro. Exatamente. Mas quando o dinheiro chega, até fica inimigo dos cristãos. Começa Exatamente. a procurar lugares para fazer. O que aconselhar a essas pessoas? O que dizer a essas pessoas? É que o dinheiro do filho pródigo também acaba. Assim mesmo. O mundano, o perverso é gerido pelo diabo. O crente é gerido por Deus. O dinheiro do filho pródigo acaba. Exatamente. Se não voltarmos a tempo, nos reconciliarmos com Deus e aplicarmos o que Deus nos dá na coisa certa, um dia vai acabar. E é normal que o que temos acabe. O anormal é quando acaba fazendo a coisa errada. Quando acaba fazendo o que Deus quer, o próprio Deus vai tratar de te dar o que terminou. O que terminou. Ou de manter o que não pode acabar. Exatamente. Então nós precisamos entender que estamos longe de Deus por causa de um bem material, de uma realização. É tempo de nos aproximarmos a Deus Exato. para nos permitir gerir aquilo que Ele nos deu.
Porque só quem nos dá, Exatamente. nos capacita a gerir o que nos deu. Exatamente. E o pastor acha que a igreja na Europa ainda precisa de muito para ser avivada? Ou nós já estamos a viver um avivamento cá na Europa e não sabemos? Quando se fala de avivamento na Europa, eu penso numa única palavra que é ajuntamento dos cristãos ou ajuntamento das igrejas. Amém. Eu penso que se os que são não conseguem estar juntos, É verdade. os que precisam ser não vão se juntar aos que são. É A verdade. Adonai precisa se unir a outras igrejas na Europa, o pastor da Adonai precisa se unir a outros pastores na Europa, os membros da Adonai precisam se unir a outros membros cristãos da Europa. Quando Adonai tiver uma cruzada, as outras igrejas se abraçarem o projeto, o impacto de uma pessoa não é o de 100. O de 100 não é o de 1000. Exato. Se tiver 100 pessoas na rua, os portugueses vão ver que afinal existe cristão. Se Exato. tiver 10, este também está a brincar. Só mesmo Deus, milagrosamente, para fazer acontecer, mas passa por um ajuntamento dos que já são para alcançarem os descrentes. Mas o que é que está a faltar, pastor? Iniciativa. Toda revolução começa com uma pessoa. Com uma pessoa que vai enfrentar as dificuldades do momento, como que vocês começaram a fazer. Né? Exato. O osso de fé. Começou. E vai crescer, vai desenvolver, Amém. vai alcançar Amém. outras dimensões, outros níveis. Amém. É alguém que comece dentro dessa expectativa, dessa fé, guiado pelo Espírito Santo, com resultados grandes ou pequenos, manter-se. E um dia acontece. Um Esse dia alguém pode acontece. ser você. Eu. Adonai, podemos esperar da Adonai um dia esse avivamento, o início do avivamento? Sabe o que eu pensei quando vim cá? Vou ganhar muitos portugueses. Amém. Vou ganhar muitos portugueses. Quando não estava a ganhar, sabe o que me passou pela mente? O que é que se passa? O que é que se passa? Então, eu até hoje continuo com um conflito. Se você olhar para a igreja que o T.D. Jakes nos Estados Unidos lidera, ele é maioritariamente negra. Do Joel Austin é maioritariamente branca. Exato. Ele é branco. Então parece que as pessoas identificam-se com a pessoa que está na frente. Então tem coisas que vão nos acontecer na Europa que foge mesmo do que é natural, que é humano. Se não for algo sobrenatural, nós não vamos conseguir romper. Exato. E sobrenatural passa também, não ser pela unidade, mas pela oração. Oração. Joelho dobrado, Exato. vigílias, jejuns, convocação nacional, todas as igrejas evangélicas em Portugal, para orarmos. Né? Amém. Amém. Passa por algo mais, além do natural. Do natural. Amém. E eu vou me perguntando até hoje, como é que eu vou dirigir uma igreja com nativos, né? Sim. E pronto, deixa eu dizer assim, africano e europeu. Europeu. É preciso você conhecer bem a cultura, estar preparado, como lidar. Nós falamos em línguas, nos nossos cultos. O europeu, quando chega num culto, ouve logo a falar em línguas. Nossos cultos são de 2 horas, 2 horas e meia. Aqui está habituado ao culto de 1 hora. Exato. É uma ginástica que nós pastores temos que ter concílios, discutir assuntos que nos permitam encontrar uma conclusão nisso que você perguntou, né? O avivamento aqui chega, poderá chegar como? É verdade. É possível, mas passa por nós que somos os cabeças e os representantes de Deus cá. É verdade. Os representantes das igrejas, se calhar seria uma boa deixa para convidar já todos os representantes aqui na Europa a se unirem para que num futuro próximo, um futuro tão próximo que Deus vai tocar no coração com certeza de cada um, para que possamos então haver um avivamento, fazermos uma vigília com todas as igrejas, sairmos às ruas sem medo e sem tabu. Então, que o Espírito Santo verdadeiramente toque no coração dos pastores de igreja, para que nós, os crentes, nós, os filhos, nós que estamos aí na BEC, possamos então nos achegar e unirmos, dar um abraço ao irmão que está na Adonai, porque muitas das vezes também nós não vimos isso aqui na Europa. Eu já notei que um crente de uma certa igreja não vai para outra igreja. Mesmo até para visitar a outra igreja. O pastor acha justo eu ter que
pedir a permissão para ir visitar uma outra igreja? Ou na Adonai os crentes podem ir visitar outras igrejas? Visitar a iniciativa do fiel. Ele tem essa necessidade, é incentivado a ter essa necessidade de visitar outras igrejas, salvo exceção. E se servir é que já tem que informar. Exato. Agora, e visitar para cultuar, ele deve. Deve. Ele quando volta aprende coisas novas. Exato. Ele quando volta contribui. Pastor, vi ali aquilo, o que o pastor acha? Agora, isso ele deve fazer. Agora, e cantar numa outra igreja, comunicar, pastor, convidaram-me naquela igreja, o pastor me permite. Amém. Até Amém. porque se eu for num encontro que uma igreja esteja a realizar, e as pessoas que eu lidero me virem lá, eles sentem-se também que precisam de visitar outras igrejas. Exato. O pastor afinal anda. Exato. É necessário que o pai também Seja o exemplo. seja o exemplo e também abra um bocadinho as asas para deixar os filhos voarem, os filhos conhecerem outros horizontes e trazerem para casa aquilo que de bom aprenderam, né? Porque lá também o filho pode trazer, como o pastor disse, um bom conhecimento, se calhar vai trazer uma tecnologia nova Aprende. que viu. Exato. Aprende sempre. Aprende sempre, é verdade. E qual é o conselho que o pastor deixaria para a nossa juventude? A juventude, eu tenho visto que muitos jovens hoje em dia acabam por ter um bocadinho de perversidade, acabam por magoar muito uns aos outros, acabam por se afastar de Deus. Qual é o conselho que o pastor deixaria à nossa juventude africana aqui na diáspora? Juventude. Conselho para a juventude africana na diáspora, que se adequa a jovem de qualquer nação, nacionalidade, é que o dinheiro acaba. É verdade. E a juventude também passa. É verdade. O mancebo rico, quando ouviu Jesus a lhe dizer, segue-me, vende tudo, distribui aos pobres, segue-me, ele disse, sou jovem demais. E para piorar, não sou só jovem, tenho dinheiro para manter uma juventude excitante, mas o dinheiro acaba e a juventude passa. Exatamente. Esse mancebo rico, depois de uns anos, estou a fazer aqui uma aplicação, Sim. é o Nicodemos, que está a dizer, como sendo eu já velho, voltar a entrar no ventre. Não vem Ele está a querer dizer o quê? verdade. Já é tarde para mim. E o mancebo jovem estava a dizer o quê? Ainda é cedo para mim. Quem fala é cedo hoje, vai achar que é tarde amanhã. Exatamente. Então nunca é cedo para começar, nem tarde para servir, Para servir a Cristo. A juventude, eu apelo, por mais dinheiro que tenha, mais oportunidade que tenha, mais capacidade que tenha, tudo isso acaba e a juventude passa e o tempo de servirmos a Deus é este. Não importa quão caído, quão longe, quão distante, quão fraco você esteja, o tempo de se voltar a Cristo, se voltar a Deus, se voltar à palavra, se voltar às Escrituras, é esse. Amém. Jesus continua de braços abertos para recebê-lo como fez o pai do filho pródigo, Amém. ao ponto de sair o teu encontro para trazer de volta para casa. Amém. Deus abençoe toda a juventude como eu. Amém. Somos todos jovens. A Firmamento também é feita de jovens. E o pastor nos trouxe um livro. Trouxe um livro, sim. Homens Práticos, Ações Divinas que Geram Resultados. É um livro que Deus permitiu-me escrever, prefaciado pelo reverendo Jorge Batista, meu pai espiritual, que na verdade são lições geradas pelos meus devocionais que estão nesse livro, que visam levar-nos a viver uma vida menos teórica e mais prática. E mais prática. Onde é que podemos encontrar o livro do pastor? A Angola está em algumas livrarias, Eberilton, Seda Adonai e cá na nossa igreja Adonai na Pontinha. Amém. Então esse é o livro Isso é para para homens e Firmamento, mulheres. sim. E esse é o livro que a Firmamento recebeu. Então, estejam todos convidados para mergulhar nas páginas deste livro e poderem então encontrar conhecimentos e também se achegar mais ao Pai. Amém?
Infelizmente, o nosso tempo é curto, infelizmente vamos ter que terminar, mas queríamos primeiramente agradecer a todos, agradecer a vossa visualização nas nossas páginas, agradecer porque nós não nos sentimos sozinhos, porque temos um público que Deus tem selecionado para acompanhar Firmamento Pode Fé. Continuem a seguir as nossas páginas, continuem a partilhar os nossos vídeos e façam-nos também ofertas de temas. Tragam o que vocês querem ouvir, tragam para nós sugestões de temas, sugestões de assuntos que queiram ouvir a ser abordado aqui no Firmamento Pode Fé. Pastor Felício, nós agradecemos muito e damos agora o espaço ao pastor para poder agradecer e deixar as suas últimas considerações. Obrigado, muito obrigado, Catarina Furtado, a toda a direção do Firmamento Pode Fé. Agradecemos ao nosso bom Deus que nos tem salvo e mantido salvos em sua presença todos os dias. Agradecemos. E a todos que nos acompanharam, muito obrigado e que Deus continuamente abençoe. Amém. Nós é que agradecemos. Um beijo grande para todos e que Deus a todos abençoe poderosamente. Queremos também deixar um forte abraço para Adonai Portugal, Adonai Coimbra e também Adonai Angola, e aonde estiver uma Adonai, e todos os crentes sintam-se abraçados pela Firmamento Pode Fé. Eu sou a vossa irmã Catarina Furtado. Um beijo grande.